Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, nosso canal, nosso site. Acesse e acompanhe nossos quase 6.000 vídeos gravados. Estamos aproximando das 700.000 visualizações e contamos até o momento com 1.310 inscritos no nosso site, no nosso canal Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Se inscreva e acompanhe nossos vídeos. Os assuntos são variados, assuntos diversos, mas no momento nós estamos realizando a leitura dos livros sagrados, de todos os seus capítulos e versículos, e as explicações da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade, para todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Estamos já no livro dos Números, no Antigo Testamento, a caminho da Terra Prometida. Na sua segunda parte, o povo de Deus em marcha. No seu capítulo 21, em todos os seus 35 versículos. Primeiro tópico: consagração ao extermínio. O rei de Arade, o cananeu que habitava o Neguebe, ficou sabendo que os filhos de Israel vinham pelo caminho de Atarim. Então os atacou e capturou alguns como prisioneiros. Então Israel fez um voto a Javé: se entregares este povo em meu poder, eu consagrarei suas cidades ao extermínio. Javé atendeu a Israel e lhe entregou os cananeus em seu poder. Então os filhos de Israel os consagraram ao extermínio, junto com as cidades deles, e o lugar ficou sendo chamado Horma. Tópico 2, segundo tópico, o sinal de salvação. Do Monte Hor, eles tomaram o caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos tiraste do Egito? Foi para morrermos neste deserto? Não temos nem pão nem água, e estamos enjoados desse pão de miséria. Então Javé mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: pecamos, falando contra Javé e contra você.
suplique a Javé que afaste de nós estas serpentes. Moisés suplicou a Javé pelo povo, e Javé lhe respondeu: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre o poste. Quem for mordido e olhar para ela, ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Tópico 3. Continuando a caminhada. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que faz limite com Moabe, do lado onde nasce o sol. Daí partiram e acamparam junto à torrente de Zarede. Daí seguiram e acamparam no outro lado do rio Arnon, no deserto que sai do território dos amorreus, pois o Arnon é fronteira entre Moabe e os amorreus. Assim se diz no livro das guerras de Javé: Vaquebe, junto de Sufa, Vaquite. Deixe-me ver bem direitinho aqui, que tá difícil, a letrinha pequena. Deixa eu ver aqui. É Vaquebe, junto de Sufa, e os afluentes do Arnon, a ladeira das torrentes que correm na direção da sede de Ar, e junto à fronteira dos territórios de Moabe. Repetindo, assim se diz no livro das guerras de Javé: Vaquebe, junto de Sufa, e os influentes e os afluentes do Arnon, a ladeira das torrentes que correm na direção da sede de Ar, e junto à fronteira dos territórios de Moabe. Daí partiram para Beer. Esse é o poço onde Javé disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantava esta canção: brota, poço, cantem para ele, poço que príncipes cavaram e chefes do povo abriram com cetros e bastões. Daí foram para Matana, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote
para o vale do campo de Moabe, em direção às alturas do Fasga, que domina o deserto. Quarto tópico do capítulo 21 do livro dos Números: primeiras vitórias. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: quero atravessar a sua terra. Não nos desviaremos pelos campos ou vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real, até atravessar o seu território. Seom, porém, não permitiu que Israel lhe atravessasse o território. Reuniu todo o seu povo, saiu contra Israel no deserto e o atacou em Jassa. Israel, porém, o derrotou pela espada e conquistou-lhe a terra desde o Arnon até o Jaboque, até o país dos Amonitas, pois Jazer se encontrava na fronteira amonita. Israel conquistou-lhe todas as cidades e se estabeleceu em todas as cidades dos amorreus. Hesebom e os povoados do seu território. Hesebom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia lutado contra o rei anterior de Moabe, de quem havia tomado todo o território, desde o Jaboque até o Arnon. Por isso cantam os poetas: entrem em Hesebom, que seja edificada, restaurada a capital de Seom. Saiu fogo de Hesebom e chamas da capital de Seom, fogo que devorou Ar, Moabe e consumiu as alturas do Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Camos. Seus filhos fugiram e suas filhas ficaram escravas de Seom, rei dos amorreus. Nós crivamos todos de flechas, tudo ficou destruído, desde Hesebom até Dibom, tudo devastamos até Nofe, tudo aquilo que se estende até Medaba. Israel se estabeleceu então na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores até Jazer, e Israel se apoderou dela e dos povoados do seu território, expulsando os amorreus que aí dominavam.
Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bassã. Então Og, rei de Bassã, com todo o seu povo, saiu contra eles e os atacou em Edrai. Javé disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu vou entregá-lo em seu poder, com todo o povo e a terra dele. Trate-o como a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esebom. Os filhos de Israel o derrotaram, e também os filhos e todo o povo dele, sem deixar ninguém com vida, e tomaram posse do território dele. Capítulo 21, 1-3. As cidades cananeias do sul percebem a grande ameaça apresentada por esse povo liberto, disposto a conquistar uma terra. A consagração do extermínio, a consagração ao extermínio, ou lei do anátema, significava destruir completamente tudo o que pertencia ao inimigo. Desse modo, evitava-se a contaminação com qualquer sistema de vida contrário ao projeto de Javé. Orma significa extermínio. Versículos 4-9. Na antiguidade havia um culto à serpente, adorada como divindade protetora e curadora. O texto mostra que Israel assimilou esse culto conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Aqui, porém, a serpente de bronze é símbolo de proteção de Javé, que conduz o povo para a vida entre os perigos da caminhada. Ao mesmo tempo, lembra os erros cometidos e as consequências desses erros, para que a marcha se mantenha dentro do projeto libertador de Javé. O Evangelho de João aplica a imagem da serpente a Jesus crucificado, sinal de salvação. João, capítulo 3, versículo 14. Números, capítulo 21, versículos 10-20. O livro das guerras de Javé e o Cântico do Poço são textos muito antigos que narravam tradições sobre a chegada do povo. Deles foram conservados aqui alguns fragmentos.
versículos 21 a 35. Quando procura conquistar espaços alternativos para formar uma nova sociedade, segundo o projeto do Deus libertador, o povo se coloca inevitavelmente diante de grupos que não o apoiam e até procuram impedir a conquista desses espaços. O povo não deve temer, porque Javé está do seu lado. A presença de um canto amorreu na Bíblia, versículos 27 a 30, mostra que havia grupos descontentes com a política opressora do rei. Tais grupos se unem a Israel para lutar contra o sistema opressor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos hoje, no nosso vídeo de hoje, a leitura do livro dos Números, o quarto livro do Antigo Testamento, A Caminho da Terra Prometida, na sua segunda parte, o povo de Deus em marcha, no seu capítulo 21, em todos os seus 35 versículos, e os tópicos do capítulo 21 do livro dos Números. O primeiro tópico, consagração ao extermínio. Segundo tópico, o sinal de salvação. O terceiro tópico, continuando a caminhada. O quarto tópico, primeiras vitórias. Assim, 4 tópicos. E nos próximos vídeos, mais precisamente no nosso próximo vídeo, continuaremos com a leitura do livro dos Números, já na sua terceira parte, o povo diante da terra prometida, no seu capítulo 22, em todos os seus 41 versículos. 41 versículos. Os tópicos do capítulo 22 do livro dos Números, 41 versículos. O povo é ameaça, primeiro tópico. Então, é um único tópico, o primeiro e único tópico do capítulo 22 do livro dos Números. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Receba um cordial abraço, amigo que sempre chama nas orelhas, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, amém, amém.